Nesse vídeo eu vou tentar deduzir boa parte da trigonometria partindo de poucas informações. Porque geralmente quando a trigonometria é ensinada, jogam muitas fórmulas assim de uma vez e não explicam de onde elas vêm e você simplesmente tem que decorar e se você não decorou, você está perdido, está sem saída. E eu vou mostrar que tudo tem um fundamento e que essas fórmulas não caem, digamos assim, do céu, né? Então vamos ver se nós conseguimos ter com bem pouca informação chegar a uma boa parte da trigonometria. Então, a única coisa que eu me lembro é do SOHCAHTOA, e eu também me lembro que o seno de um ângulo mais um segundo ângulo é igual ao seno do primeiro vezes o cosseno do segundo mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro ângulo. E também, claro, eu me lembro do que é uma circunferência trigonométrica. Circunferência trigonométrica é aquela circunferência que tem raio 1. Então vamos supor que eu tenho um ponto P em cima da circunferência trigonométrica e ele tem coordenadas A e B. Então aqui no eixo Y a coordenada é A, aqui no eixo X no eixo X a coordenada é A, no eixo Y a coordenada é B. E a distância então do centro até o ponto P é 1, né, porque o raio da circunferência é 1. E com esse ponto P eu consigo desenhar aqui um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus. E esse ponto P, ele determina um ângulo beta. Vamos supor que é o ângulo beta. Então, qual é o seno do ângulo beta? Como é que eu posso calcular o seno do ângulo beta? O seno de beta. Bom, o seno ele é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto nesse triângulo retângulo tem uma medida b, certo? E a hipotenusa tem uma medida 1. Então, o seno de beta é b dividido por 1, ou simplesmente b. Então, o seno de beta é igual à coordenada y do ponto P que está na circunferência trigonométrica, certo? O seno de beta é igual a b, e b é a coordenada y desse ponto P aqui. Agora, o que é o cosseno de beta? O que é o cosseno de beta? Bom, o cosseno de beta é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente tem uma medida A e a hipotenusa tem medida 1. Então, o cosseno de beta é A sobre 1 ou simplesmente A. Então, o cosseno de beta é igual à coordenada x, ou à abscissa do ponto P na circunferência trigonométrica, certo? O A ele é a coordenada x do ponto P que está na circunferência trigonométrica. E partindo dessas duas informações, eu imediatamente sei a identidade trigonométrica fundamental. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ok? Os catetos são A e B e a hipotenusa tem medida 1. Bom, como o valor de A é o cosseno de beta, então eu fico com cosseno, vou pegar uma cor mais escura. Então eu fico com o A é o cosseno de beta, então fica cosseno de beta ao quadrado mais o B é o seno de beta mais seno de beta ao quadrado é igual a 1. E essa aqui é a identidade trigonométrica fundamental válida para qualquer ângulo beta. E agora, imediatamente, eu também posso deduzir qual é o cosseno de menos beta, do oposto do ângulo beta. Lembrando que o que é um ângulo negativo, o oposto de um ângulo? Bom, é o mesmo ângulo, só que é o ângulo no sentido horário. Os ângulos positivos a gente conta no sentido anti-horário, ângulos positivos. E ângulos negativos a gente conta no sentido anti-horário. Aliás, desculpem, o sentido horário é... O sentido anti-horário é positivo, contrário ao relógio, e o sentido horário é o negativo. Então, o menos beta seria mais ou menos aqui assim. Aqui assim, mais ou menos, está o menos beta. Menos beta. Certo? É no sentido horário. Dessa vez eu acertei. Então, qual será que é o cosseno de menos beta? Bom, o cosseno ele é a coordenada x do ponto na circunferência trigonométrica. E se você olhar bem, tanto esse ponto do menos beta eu vou chamar de ponto A, tanto o ponto A, que determina o ângulo menos beta, como o ponto P, que determina o ângulo beta, eles têm exatamente a mesma coordenada x.
Então, se eles têm a mesma coordenada x, eles obrigatoriamente têm o mesmo cosseno. Então, o cosseno de menos beta é igual ao cosseno de beta. Certo? Eles têm exatamente a mesma abscissa, ou a mesma coordenada no eixo x. E qual seria o seno de menos beta? O seno de menos beta. Bom, o menos beta, se você olhar aqui, o seno ele é positivo em cima do eixo x, né? Em cima do eixo x, as coordenadas y são positivas. Aqui eu tenho mais 1, mais 2. E como o seno ele é a coordenada y, ele vai ser positivo aqui em cima do eixo x. E embaixo do eixo x, ele vai ser negativo, porque aqui embaixo do eixo x, as coordenadas y são menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Então, o cosseno de beta, ele é b, e o cosseno de beta, de menos beta, aliás, vai ser o quê? Bom, vai ser menos o seno de beta. Por quê? Porque a altura do ponto, vamos falar entre aspas, a altura do ponto, ela é praticamente a mesma. A distância daqui até aqui é praticamente a mesma distância daqui até aqui. É a mesma distância. A única diferença é que aqui embaixo o seno é negativo e aqui em cima o seno é positivo. Por isso, o seno de menos beta é igual a menos o seno de beta. É o mesmo seno, só que com o sinal trocado. Agora vamos ver se nós conseguimos deduzir algumas outras fórmulas partindo dessa fórmula aqui em cima. Qual seria o seno de alfa menos beta? Bom, seno de alfa menos beta, eu posso reescrever assim. Pode ser igual ao seno de alfa mais menos beta. Certo? É exatamente a mesma coisa. E agora nós podemos aplicar essa fórmula aqui em cima, porque afinal eu tenho uma soma de dois ângulos. Então, eu vou dizer que o alfa é o primeiro ângulo. Eu vou circular ele aqui com a cor azul. O alfa é o primeiro ângulo. E o menos beta, eu vou usar a cor verde, é o segundo ângulo. Então, aplicando a fórmula aqui, isso é igual a seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo, o cosseno de menos beta, mais o seno do segundo ângulo, que é menos beta, o seno de menos beta, vezes o cosseno do primeiro ângulo, que é alfa. É a cor azul. Então, cosseno de alfa. Só apliquei a fórmula aqui em cima. E o que isso é igual? Bom, o cosseno de menos beta, nós sabemos que ele é igual ao cosseno de beta. Então, o cosseno de menos beta, eu posso simplesmente escrever cosseno de beta. E o seno de menos beta, nós sabemos que ele é igual a menos o seno de beta. É igual a menos o seno de beta. Então, a fórmula vai ficar seno de alfa vezes cosseno de beta, seno de alfa vezes o cosseno de beta, menos o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Então, essa é a fórmula para o seno de alfa menos beta. Espero que você tenha entendido aqui o porquê desses sinais, né? Nós só usamos essas duas identidades aqui embaixo. E se você olhar bem nessa fórmula aqui, a única coisa que nós fizemos é inverter o sinal, né? Aqui onde eu tinha um mais, eu tinha um mais. E agora eu troquei o sinal para menos e eu troquei o sinal aqui no meio também para menos, né? Então, se você sabe uma ou decora, automaticamente você vai saber a outra só invertendo os sinais. Agora vamos ver se nós conseguimos chegar na fórmula para o cosseno de alfa mais beta. E aqui vai ficar um pouquinho complicado. Por quê? Bom, nós sabemos que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. Isso nós já vimos várias vezes lá no triângulo retângulo, que o cosseno de x é igual ao seno de 90 graus menos x. Ou seja, o seno de um ângulo é igual, aliás, o cosseno de um ângulo é igual ao seno do complemento desse ângulo. Lembrando que ângulos complementares são aqueles que somados fecham 90 graus. Então, vamos aplicar isso aqui a esse cosseno de alfa mais beta. O cosseno de alfa mais beta é exatamente a mesma coisa que o seno do complemento de alfa mais beta. E o complemento de alfa mais beta é 90 graus menos alfa menos beta. Certo? É aquilo que falta para chegar no 90 graus. E agora eu vou aplicar essa fórmula aqui embaixo. Só que antes de aplicar essa fórmula, eu vou ter que definir
quem é o meu primeiro ângulo e quem é o meu segundo ângulo. Eu vou chamar esse 90 graus menos alfa de primeiro ângulo. Eu vou colocar ele entre parênteses para indicar que ele é o primeiro ângulo. E o beta, ele vai ser o meu segundo ângulo. Vou usar uma outra cor, vou usar a cor azul para ele. Segundo ângulo. E agora eu vou aplicar essa fórmula aqui. Isso é igual a seno do primeiro ângulo. O seno do primeiro ângulo é 90 graus menos alfa, vezes o seno, aliás, vezes o cosseno do segundo ângulo, que é beta, menos o seno do segundo ângulo, que é beta, vezes o cosseno do primeiro ângulo, que é 90 graus menos alfa. 90 graus menos alfa. Eu espero que você tenha entendido. Tudo que eu fiz foi fazer um pequeno agrupamento. Esse 90 graus menos alfa, eu disse que ele é o primeiro ângulo da fórmula, né? No caso aqui na fórmula aqui em cima, o primeiro ângulo é alfa. E eu só fiz esse agrupamento. E eu vou ter que continuar no próximo vídeo.